Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Muita gente nova está chegando, se inscrevendo aqui no nosso portal, no nosso clube de membros. O vídeo que eu postei mais cedo, onde eu faço uma análise do que foi a participação do presidente da República ontem no Jornal Nacional, já está com mais de 90 mil visualizações, e isso é muito bacana porque foi um vídeo fora do nosso horário tradicional, que sempre é às 5h30 da tarde. Isso mostra que o interesse pela eleição aqui no nosso país, ou pelas eleições, o interesse pela política está aumentando. E nós vamos fazer aqui mais encontros frequentes. E se você acha que você viu as coisas mais loucas, mais absurdas, mais mentirosas, ontem, na entrevista que o presidente da República concedeu ali no Jornal Nacional para Renata Vasconcelos e William Bonner, saiba que existem outras coisas que estão acontecendo como desdobramentos dessa entrevista na noite de ontem. Muitas coisas estão acontecendo, inclusive, paralelamente à figura presidencial. O presidente da República e a sua família, eles sempre tiveram ali um comportamento absolutamente distorcido do ponto de vista da política e no campo ético, no campo moral. Só que ao longo da carreira do presidente da República, se a gente puder chamar assim, ou ao longo da sua vida privada, ele está conseguindo reunir mais pessoas para o clã com um perfil bastante vigarístico, para dizer o mínimo. E hoje eu vou trazer para vocês aqui as últimas cenas da primeira-dama do Brasil, a primeira-dama, a esposa atual do presidente da República, que nos deixa cada vez mais com interrogações para onde essa gente está pensando que eles vão levar o Brasil. O que eles estão pensando da realidade, o que eles estão achando do espaço onde eles estão exercendo algum tipo de poder. Pois bem, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, vou trazer aqui para vocês algumas cenas, mas antes de mais nada, se você está chegando agora também no nosso portal, convido você a se inscrever também, conhecer os nossos outros vídeos, fazer essa solicitação que eu faço aqui na abertura, é sempre importante para a gente nunca esquecer. Compartilhe os nossos vídeos também, se você achar bacana, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá e participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas e 5h30, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, hoje os jornais do Grupo Globo estão fazendo aqui algumas considerações do que foi a participação do presidente da República ontem no Jornal Nacional. Fato esse que eu tinha feito aqui algumas projeções que se confirmaram, né? Ali foi, de fato, um ambiente, por mais que tenha parecido para o grande público um ambiente hostil, na verdade era um jogo absolutamente controlado. Se fosse haver uma honestidade estrita ali naquele encontro, quando o tema economia foi lançado ali para o presidente, para o candidato presidente dizer alguma coisa, bastaria ele responder de uma forma bem honesta, né? Olha, em economia eu vou continuar a fazer tudo aquilo que o Grupo Globo tem defendido ao longo dos 4 anos aí que eu estou à frente, ou quase 4 anos que eu estou à frente da presidência da República. Tudo que vocês pediram ao longo de tantas décadas que nunca conseguiu ser implementada, no meu governo eu fiz tudo. Então eu vou continuar a fazer tudo que vocês querem também. Então, gente, essa seria a resposta mais honesta, né? Mais correta do ponto de vista da realidade daquilo que a gente está assistindo. Mas aí você vê a capa aqui do Globo e eles colocam assim: no JN, Bolsonaro mente sobre urna e defende gestão na economia. Eles fazem assim: Bolsonaro mente. É como se fosse uma única mentira, né? Na verdade, ele mentiu durante toda a participação dele no Jornal Nacional. A matéria, ou o título correto aqui, né, da manchete, deveria ser: nós temos um presidente que é mentiroso. O presidente da República mentiu durante toda a sua participação na entrevista na noite de ontem. Mas aí poderia soar como uma coisa muito agressiva, né? Falar a verdade, às vezes, pode soar como uma coisa muito agressiva, sobretudo de uma empresa que tem agido de uma forma muito hipócrita, tanto no processo eleitoral como durante o governo Bolsonaro. Então, eles têm aqui uma manchete também que ressalta, de fato, o que aconteceu. Compromisso com condição. Bolsonaro diz que respeitará eleições desde que sejam limpas e mente sobre urnas, STF e pandemia, que eles acrescentaram, né? Que ele não mentiu só sobre as urnas, ele mentiu sobre outras coisas também. Hoje eu estou vendo as repercussões, inclusive dentro do Grupo Globo, ou de empresas do Grupo Globo, como, por exemplo, o canal Globo News. Gente, o canal Globo News está fazendo uma análise absolutamente honesta.
Por incrível que pareça, e fazer uma análise absolutamente honesta é dizer aquilo que eu estou dizendo para vocês. Aquilo que nós vimos, que a nossa racionalidade, que a nossa razão permite que nós, ou permitiu que a gente percebesse, né? Que nós tivemos ali um candidato que mentiu o tempo todo, que não tem responsabilidade, que não tem empatia, não é uma pessoa humana. Isso tudo está sendo exposto pela Globo News no dia de hoje, o dia inteiro. Só que isso acaba acarretando para as pessoas que estão olhando todo o Grupo Globo, a impressão que eles estão fazendo uma cruzada contra o Bolsonaro. Quando você olha o Jornal Nacional tem aquela postura do William Bonner. Aquela coisa assim meio blasé, de fazer caras e bocas. E ficou um negócio totalmente esquisito, esquizofrênico ali. Nós não tivemos um jornalista ou jornalistas fazendo perguntas curtas para exigir nessas perguntas respostas objetivas. Perguntas muito longas, repletas de conjecturas. Inclusive a pergunta que falou de economia foi basicamente uma levantada na rede para o Bolsonaro cortar. Foi uma pergunta com resposta embutida, do tipo, olha, a economia está muito ruim porque tivemos guerra na Ucrânia, tivemos a pandemia aqui no Brasil, só faltou dizer, tivemos seca, tivemos falta de chuva, tivemos praga de gafanhoto, enfim. E o Bolsonaro ali ficou sem muito assunto para explicar porque a economia do nosso país estava nessa condição. Então, foi uma situação muito ruim do ponto de vista jornalístico, porque quando você faz uma pergunta muito longa, repleta de situações, repleta de dados, de características diferentes, isso permite para a pessoa que irá responder pensar um dos pontos dessas perguntas, né, ou dessa pergunta, e divagar sobre aquilo e ocultar exatamente situações muito importantes que deveriam ser esmiuçadas. Provavelmente esse tipo de comportamento acontecerá também com os outros candidatos. Os outros candidatos vão ter uma missão muito importante, que é fazer assim uma exposição crítica do comportamento do presidente da República, do desgoverno que nós tivemos aqui no Brasil, de forma mais intensa do que os próprios entrevistadores na noite de ontem. Bom, o próprio Grupo Globo, no telejornal de ontem, no Jornal da Globo, o Jornal da Globo tem uma característica muito interessante também, porque eles fazem as matérias jornalísticas e sempre tem alguém opinando, alguém falando de uma forma lateral aos fatos. Isso se deu ontem com a Renata Lopretti. Eu peguei esse vídeo aqui hoje no canal Desmascarando, dos meus amigos lá que fazem um trabalho muito legal, que eu recomendo também. Vamos ver como é que foi essa matéria aqui, vamos lá. Nós separamos os dois trechos do ano passado em que Bolsonaro imitou, sim, nas redes sociais, pessoas com Covid sofrendo de falta de ar. Você vai pra cá, mas você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Como você estiver sentindo falta de ar, você vai pro hospital. Pra fazer o quê? Pra tomar o quê? Você não tem nenhum remédio comprovadamente científico. Gente, um detalhe que provavelmente vocês vão ter contato só através aqui do nosso portal, é o seguinte, o Jornal Nacional, a Rede Globo de televisão, jamais tinha mostrado essa cena nos seus telejornais. Se vocês pegarem a época que isso aconteceu, mês de março de 2021, vocês vão ver que isso não foi colocado no Jornal Nacional, nem no dia que aconteceu, na quinta-feira da live do presidente da República, e nem no dia seguinte. Então, quando isso foi citado ontem pela Renata Vasconcelos, que o presidente estava imitando pessoas, muitas pessoas não tinham ideia dessa cena. E aí elas foram buscar na internet o que é que tinha acontecido. Aqui no portal do José, nós colocamos no dia e fizemos a cobrança. Por que que uma situação tão grotesca, tão desumana de um chefe de Estado não estava sendo colocada criticamente para a população brasileira para a gente saber quem é que estava governando o nosso país? Gente, nós tivemos um presidente que nomeou um general incompetente para cuidar da saúde. O resultado foi essa montanha de mortos aqui no nosso país. Isso não pode ter passado despercebido. E ontem, como se nada tivesse acontecido dentro do jornalismo, né? Como se eles tivessem feito o trabalho correto, a Renata Vasconcelos levanta essa situação. O senhor imitou pessoas, enfim, né? E tanto é que ele negou. Ele negou porque dentro da Rede Globo não tinha esse registro exposto para a população de uma maneira geral. E agora a Renata Lopretti está fazendo esse resgate aqui, ou a equipe do Jornal da Globo à noite fez esse resgate. Vamos continuar aqui. As cenas de imitação dos doentes lideraram os rankings de busca na internet logo depois da entrevista. E assim, a negativa de Bolsonaro se tornou a mentira mais flagrante dele na entrevista. Mas
Renata, por que a Rede Globo, o Jornal Nacional, não mostraram isso à época? Foi para proteger Bolsonaro, para que um pedido de impeachment não andasse? Foi para que ele, ao sofrer o impeachment, ser empichado, ele não caísse junto com Paulo Guedes e prejudicasse os negócios que a Globo defende, que ela lucra tanto? Houve muitas outras sobre a própria pandemia, como as repetidas referências, a gente viu aí, do presidente a um tratamento precoce, que não existe, nunca existiu, a não ser falso tratamento precoce, e a insistência em dizer que o governo federal foi rápido em providenciar oxigênio para Manaus. Aconteceu o contrário disso. E mentira também sobre outros assuntos, como urnas eletrônicas e a quantidade de ministros do Supremo que o presidente já xingou. Fora isso, 2 pontos a anotar. Primeiro, Bolsonaro foi à entrevista visivelmente disposto a seguir a ala do seu entorno que não queria que ele criasse confusão diante da audiência do Jornal Nacional. Mas daí a não mentir é outra coisa. Bom, então, enfim, eu trouxe isso aí para vocês verem, porque muitas pessoas confundem. O Jornal da Globo, inclusive, ele não é um jornal para o povão. Ele sempre entra num horário muito tarde. O trabalhador que precisa acordar de manhã cedo nunca assiste o Jornal da Globo. Então é um jornal que eles mostram para um público também qualificado que eles têm planilhado, público A, B e C. Então eles podem emitir alguma opinião, podem fazer alguma análise mais crítica, mas o jornal ele tem uma audiência muito baixa. Já o Jornal Nacional, que é um jornal de massa, se especula que na aparição do presidente da República, mais de 35 milhões de pessoas assistiram a performance ali, aquele encontro, né? Então é uma ferramenta muito poderosa e estão nitidamente associados aí à permanência do Bolsonaro à frente do nosso país. Se ele perder, pelo menos, eles vão tentar ali negociar com o próximo governo, né, uma situação mais confortável para que eles continuem cada vez mais implementando as suas pautas, as pautas econômicas, o ativismo político, o ativismo econômico também, né? E aí, para fechar aqui o nosso encontro, quando a gente pensa que o clã já deu tudo que tinha que dar no quesito insanidade, cara de pau, vigarice, a gente vê esse encontro aqui da senhora Michele dizendo uma patifaria sem limite, que nós brasileiros, de uma maneira geral, nós estamos correndo riscos muito grandes, porque o comunismo está vindo, e se o comunismo vier, ele vai fazer uma perseguição muito grande. Observe aqui a performance da primeira-dama, vamos lá. Pelos nossos filhos, pelos netos, como a pastora falou. Eu não sei se deu para vocês escutarem, tá? Mas ela disse que nós não vamos entregar o Brasil. O Brasil está para ser entregue a alguém, alguma coisa? É uma visão. Nós nem estaremos aqui para ver, mas Deus vai cumprir a promessa dele no nosso Brasil. Vai deixar de ser chamada de desamparada, desassolada, e será celeiro de bênção para outras nações. Não desistam, irmãos do nosso Brasil. Orem para que... Detalhe, né? Ela tá ali como pastora ali, aí tem um cidadão com um tecladinho ao fundo, né? Colocando aquele fundo musical para dar mais dramaticidade, né? Mas a vigarice continua, tá? Estão sendo enganados, que os olhos venham se abrir, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Nós estamos vendo o que o comunismo está fazendo nos países, perseguindo igrejas, queimando igrejas católicas, vão perseguir os cristãos do Brasil. Pô, então ela está dizendo aqui que o comunismo chegando no Brasil, está próximo de chegar, né? Vão perseguir os cristãos aqui no Brasil. Gente, vai ser um problema danado, porque segundo o último censo do IBGE, 8% da população apenas, se é que a gente pode dizer assim, né? Não se declara fiel de alguma religião. Isso não significa que essas pessoas todas, que um ou outro seja ateu. A pessoa pode ser ateu, enfim, mas declarar, né, que não é seguidor de nenhuma religião, mas tem alguma conexão espiritual, enfim. Então, por esse tipo de raciocínio aí, nós teríamos em torno de 200 milhões de brasileiros correndo riscos, né, de serem perseguidos, né? Isso é uma vigarice ou não é uma vigarice? Isso não é um banditismo ou não é um banditismo? O presidente da República, ele parece ter um talento muito grande de juntar gente com esse tipo de perfil perto dele, né? Acordem! Acorda, igreja brasileira! Líderes, acorde! O Senhor quer união! Nós vamos viver um avivamento na nossa
tempo que nós deixamos aqueles... Gente, eu vou poupar os senhores e senhoras dessas cenas de vigarice explícita, né? Porque é aquilo que eu tenho dito para vocês. Como o presidente não tem nada a apresentar para o povo brasileiro, a única ferramenta que faz algum sentido na cabeça dessa gente é fazer uso do medo, do pânico moral, né? O Brasil vai ficar uma nação totalmente corrompida moralmente, ou do pânico vermelho, que é a dona Michele, a criatura mais vigarista que nós temos hoje, se expondo publicamente a favor do presidente da República, está dizendo aí para cima e para baixo. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje tem Ciro Gomes lá no Jornal Nacional. Amanhã eu vou fazer uma resenha aqui com vocês também do que foi a participação. Enfim, vamos fazer a análise aqui também, como faremos também dos outros candidatos também. Vamos ver se essa rodada de entrevistas que o Jornal Nacional está fazendo, né, vai causar algum tipo de mudança no processo de escolha de candidatos aqui à presidência da República. Isso tudo vai ser sentido na semana que vem. Aqui compete a nós, né? Fazemos análise fria, isenta e bem democrática do que acontece aqui no nosso país, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!